Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da palavra de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra em Gênesis, capítulo 25, versículo 21, que diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Se você perceber que Isaac e Rebeca estavam num cenário não difícil no qual eles poderiam resolver, mas eles estavam diante de um cenário de impossibilidade, ou seja, eles queriam ter um filho, mas tinha uma barreira, que era a esterilidade de Rebeca, ou seja, a incapacidade de gerar, e naquela época não era tão, vamos dizer, não tinha como resolver. Era só um milagre. E a gente vê que o posicionamento de Isaac perante essa situação foi orar. E lendo essa passagem eu comecei a refletir e eu quero trazer para sua reflexão nesta manhã. Qual tem sido a nossa atitude diante de cenários impossíveis, diante de cenários de impossibilidade, assim como o de Isaac e Rebeca? Talvez você esteja enfrentando um cenário onde você esteja pensando: mas é impossível isso resolver. E qual que tem sido a sua atitude diante disso? Sabe, muitas vezes a nossa atitude diante de um cenário impossível é desistir. Porque não tem jeito, eu vou desistir. O difícil a gente até corre atrás, mas o impossível a gente abandona. A gente esquece, a gente reclama, a gente questiona, a gente entra em conflitos, dúvidas são geradas no nosso coração. Mas que assim como Isaac, que o nosso posicionamento diante de um cenário de impossibilidade seja orar. Sabe, a reclamação não vai mudar o cenário. A dúvida não vai mudar o cenário. O conflito, o medo, a ansiedade, a desistência, nada vai mudar a sua situação. Mas a sua oração pode mudar completamente o cenário ao qual você está vivendo. Milena, mas eu estou enfrentando uma doença, uma enfermidade que não tem cura. Ora, o seu Deus é o médico dos médicos. Milena, porque eu estou enfrentando uma crise financeira muito grande, cheia de dívidas, empréstimos. Ore ao Senhor, o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Há alguma coisa difícil demais ou impossível demais que Deus não possa resolver? A sua causa é difícil demais, é impossível demais para que Deus não possa resolver? Então ore, clame. Ao invés de reclamar, ore. Ao invés de questionar, ore. Ao invés de duvidar se Deus está com você, se Ele te abandonou, se Ele te esqueceu, ore. O nosso posicionamento diante das situações define como essas situações vão ser resolvidas ou não. Qual que tem sido o seu posicionamento? Sabe, a oração ainda é a melhor e maior ferramenta que Deus nos deu. A oração é a melhor chave para abrir portas que nem a força, nem o intelecto humano podem abrir, podem acessar, podem resolver. A sua oração acessa lugares que a sua força não consegue. A sua oração, o seu clamor abre portas que você não conseguiria abrir fisicamente, humanamente falando. Porque há poder na oração de um justo. Há poder para que cadeias sejam quebradas, enfermidades sejam curadas, vidas sejam libertas, feridas sejam cicatrizadas, vidas sejam restauradas. Há poder na oração. E quando descobrimos o poder que há na oração, a gente ora. E quanto mais a gente ora, mais o milagre acontece. Quanto mais a gente ora, mais as coisas vão
se resolvendo, se encaixando, mais Deus vai agindo ao nosso favor. Mas se a gente não usa essa ferramenta, se a gente não ora, como a gente espera que a nossa situação vá se resolver? Como a gente espera que essa situação vai ter uma reviravolta? Não tem como, porque as ferramentas que temos usado não resolvem, porque só quem pode resolver o impossível na sua vida é o Deus do impossível. Então, em cenários de impossibilidade, ore, clame, busque a Deus. Só Ele pode resolver a tua situação. Eu não sei o que você está passando neste momento, se é um cenário de impossibilidade aos seus olhos, mas creia no Deus do impossível e clame por Ele. Ore. Peça ao Senhor que vai de encontro. Aqui a gente vê claramente, Isaac orou ao Senhor pela sua mulher, que era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há situação que Deus não possa reverter. Não há impossível que Ele não possa tornar impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê que a sua situação hoje possa ter uma reviravolta? Então ore, clame, busque ao Senhor. Assim como Isaac, que você possa orar. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a tua oração. Os braços dele estão estendidos para te socorrer, para a graça dele te alcançar. Então não se cale, não questione, não desista, mas persista em oração. A sua oração abre portas que ninguém fecha. A sua oração acessa lugares que humanamente você não poderia acessar fisicamente. Você não poderia acessar. O Deus do impossível é quem está com você. O Deus do impossível é quem agirá ao seu favor. Então clame, ore, busque. Essa é a ferramenta que precisamos usar. A oração. Dinheiro não resolve. Força humana não resolve. Pessoas de influência não resolvem. Médicos não resolvem. Mas o seu Deus, que é o Deus do impossível, pode fazer, pode resolver, pode dar cura, pode trazer libertação, restauração, mudança, transformação, renovo. Aquilo que os outros recursos não podem fazer por você, Deus faz, e Ele faz além. O seu Deus é o Deus do impossível. Então creia e ore. Chame por Ele e fala: Senhor, eu preciso do teu milagre. Senhor, eu preciso do Deus do impossível neste momento. Age em meu favor. Ouve a minha oração. Clame por Ele. Se Isaac permanecesse calado, Rebeca permaneceria estéril. Mas ele clamou, ele orou. E o Senhor respondeu a oração e Rebeca engravidou. Então ore, não fique calado, não reclame, não questione, não duvide, não fique com medo. Não desista porque o cenário parece impossível, não. Você tem um Deus do impossível. Um Deus que faz o impossível acontecer. Que faz o impossível se tornar possível. Então busque por esse Deus. Chame por esse Deus. Ore e o Deus do impossível agirá na tua casa, na tua vida, na tua família. E nessa situação que você está enfrentando. Então a chave que precisamos usar é a oração. A ferramenta mais poderosa que podemos usar é a oração. Então ore e pense qual que tem sido a sua atitude perante o cenário de impossibilidade e comece a rever quais têm sido os seus posicionamentos. Se quando surge alguma coisa você tem reclamado, você tem murmurado, você tem questionado, duvidado do poder de Deus, ou você tem se levantado como um homem e uma mulher de Deus e você tem orado. Oração. Tá difícil? Tá impossível? Você já não aguenta mais essa situação? Ore.
O seu Deus está aí, ó, de ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. E os braços dele estão estendidos para te ajudar, para te socorrer. Então ore, o seu Pai te escuta. O seu Pai ouve as suas orações. E não há nada que seja difícil demais ou impossível que ele não possa fazer. O seu Deus é o Deus do impossível. Creia nesta palavra e que o Deus do impossível possa agir em teu favor. Essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te guarde aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.